Então, como o Senhor disse, que aonde estiver um, dois ou três, reunidos em meu nome, estarei no meio de vocês. Então, é a nossa esperança, a nossa alegria e também a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este mês da Bíblia, nós vamos iniciar esse encontro, esse estudo bíblico com o foco do estudo da carta de São Paulo aos Romanos, sendo que este mês, este ano, o livro que a Igreja nos apresenta para ser estudada é a carta de Apóstolo Paulo aos Romanos. Oremos. Jesus, Mestre, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te serva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pedimos a intercessão de nossa padroeira, Nossa Senhora de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois das mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Pai, que pela leitura e estudo a sua palavra, os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça de todos e consigamos a vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos. Com muita alegria de estar com vocês para este estudo da Epístola aos Romanos. Assim que recebeu esse convite de Messias, logo em seguida busquei estudar e ler a carta de São Paulo aos Romanos. Então, por conta de Messias, eu segui a conhecer um pouquinho a carta de Apóstolo Paulo aos Romanos. Então, obrigado por convite, que se não ter me convidado, eu não vou também pesquisar. Então foi um incentivo da minha parte. Isso explica direitinho, porque eu fui convidado ontem à noite ontem à tarde a fazer esse estudo amanhã lá na Universidade. Ah, tá. Estou preparando para amanhã também. Ah, se quiser, depois desaparece, eu te dou isso aqui. Não, porque quem ia fazer desistiu. Ah, tá. Você pode fazer, depois eu lerei assim. Aí você vai fazer. Vai ser na José, né? Tá. Mas não tenha medo, porque o Espírito Santo vai te iluminar e te dar força e sabedoria e conhecimento. Né?
Então, para iniciar, a gente está no mês da Bíblia. Esse mês da Bíblia é muito importante a gente saber que isso começou depois do segundo Concílio Vaticano, quando foi sugerido de que todo o povo de Deus tem o direito de conhecer a palavra de Deus. Então, o Brasil logo em seguida se adaptou este mês da Bíblia. E agora nós estamos trabalhando e estudando a Epístola aos Romanos. Para a gente saber que a Bíblia, a gente já sabe que tem muitos livros dentro dela, e um dos livros do Novo Testamento é o livro aos Romanos. Se a gente olha a Sagrada Escritura, no Novo Testamento, ele está no 6º lugar, né? O primeiro é Mateus, o segundo é Marcos, o terceiro é Lucas, e o quarto é João, e depois Atos dos Apóstolos, depois aos Romanos. E se a gente olha a carta dos Romanos, ele tem o tamanho do Evangelho. Você pode ver, tem 16 capítulos. E esses 16 capítulos, se Deus quiser, se o tempo permite, vamos explorar capítulo por capítulo e captar o tema central de São Paulo a cada capítulo. O que ele queria nos ensinar, o que ele queria nos dizer. Então, aos Romanos tem um tamanho grande e muitos padres, teólogos, católicos e protestantes consideram a carta dos Romanos como evangelho, porque ele é muito bonito, um dos mais bonitas cartas de São Paulo que já foi escrita. E o contexto nessa carta, quando ele escreveu, o que acontece? Isso foi há cerca de 57 anos depois de Cristo. Então, o cristianismo já tinha mais ou menos 27 anos ou 25 anos depois que o Jesus morreu e subiu ao céu. Então, já tinha um bom tempo que o cristianismo já tem espalhado no mundo. Mas, nesse meio tempo, quando Paulo escreveu, ele nunca foi em Roma, né? Essa carta ele escreveu para preparar o povo lá em Roma sobre a sua chegada, sobre a sua visita também para a Espanha, através de Roma. Enfim, ele estava nesse momento quando ele escreveu lá no Coríntio. O Coríntio, naquele tempo, era uma cidade muito grande no tempo de Jesus, no tempo do Império Romano. Uma cidade que pertencia na Grécia, como se fosse no Brasil. Digamos, se o São Paulo e Roma, digamos, Coríntios era Rio de Janeiro, né? Era uma cidade grande e conhecida. Então ele escreveu lá em Coríntios para a comunidade em Roma. A gente pergunta, se o São Paulo ainda tinha chegado em Roma, então
surgiu o cristianismo lá em Roma, nesse tempo, porque já tinha existido a comunidade cristã lá, a comunidade católica ou cristã, enfim. Para saber, Paulo e São Pedro, eles morreram lá em Roma. Mas antes da chegada de Paulo e Pedro, já existiam comunidades cristãs. Mas como? Quem implantou o cristianismo lá em Roma? Quem implantou o cristianismo lá em Roma eram os comerciantes. Lembra, mesmo no Evangelho, aquele soldado que conversou com Jesus, aquele que ele curou aquela menina através do pedido daquele soldado, foi um soldado que se converteu ao cristianismo. E não somente ele, mas tinha outros soldados. Imagina, quem crucificou Jesus? Os soldados romanos. E eles foram convertidos. E quando eles voltaram lá em Roma, e lá que eles começaram a falar sobre Jesus, eles começaram a estabelecer comunidades. E quando Paulo e Pedro chegaram lá, só basta eles organizar. Basta eles organizar a comunidades que já existiram. Então isso facilitou muito do trabalho de Paulo e Pedro. Vou lembrar que a Roma era o capital do Império Romano. Então, como diz, todos os caminhos vai para a Roma, porque a Roma era o capital, o centro de governo, de riqueza, de estrutura, de todo tipo que você pensa, tudo estava em Roma. Então, vale a pena. Paulo e Pedro ficaram lá até o fim. Afinal, a Roma era o centro do império. Então, vamos começar. O que é o conteúdo da carta de São Paulo aos Romanos? Para começar, abrimos o capítulo 1, Romanos, capítulo 1. Isso se trata sobre a missão de São Paulo. Ele começou introduzindo a sua carta. Ele costumava, em primeiro lugar, na sua carta, vai se cumprimentando, saudações e tudo mais, e logo em seguida ele expor o seu desejo de como ele quer assim passar a sua mensagem. Então ele assim se apresenta a sua credência como servo de Jesus Cristo, né? A gente ouviu falar Paulo dizendo que nem sou digno de chamado o apóstolo de Jesus, porque eu mesmo persegui Jesus e a igreja, mas por conta de Jesus, por seu chamado, eu me tornei discípulo e apóstolo de Jesus. De fato, eu trabalhei mais do que os outros discípulos de Jesus que foram chamados de Jesus Cristo. Então, Paulo, ele não é menos de todos os apóstolos, porque ele foi o maior, assim, teólogo no tempo de Jesus, que ele ajudou bastante a missão e a construção da igreja. Como diz, a gente chama ele de apóstolo das nações, o apóstolo dos gentios. Então ele começou a sua carta com a saudação, apresentando a sua
credência como apóstolo. Então, e depois ele discute, logo no primeiro capítulo, sobre o problema universal do pecado e suas consequências para a humanidade. Então, ele fala agora de pecado do mundo, que é um pecado que assim contaminou a toda a raça humana. E esse pecado trouxe a morte. Então, daqui a pouco a gente vai ouvindo ele explicando que o salário do pecado é a morte. Então, ele apresenta o tema sobre a universalidade do pecado e as suas consequências para a humanidade. E ele declara que o Evangelho e o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto judeus como gentios. Então, ele vai explicando que a salvação que o Jesus trouxe aqui no mundo não só é destinado para os judeus, mas sim, pela fé em Jesus, todos têm o acesso da salvação. Pela fé, todos serão salvos, independente da sua raça humana. Independente se você é um judeu e não judeus. A salvação vem ao mundo para todos. Então, sempre que ele é judeu, ele não assim diz que a salvação só para os judeus, não. Ele declara que a salvação é para toda a humanidade. Então, ele vai explicando os principais temas do pecado. Ele vai dizendo que a ira de Deus e a salvação pela fé em Jesus Cristo e a universalidade do pecado e a necessidade de salvação para todas as pessoas. Então, ele vai explicando ao longo dessa apresentação de que ele necessita que o Deus se encarna para o perdão dos pecados da humanidade. E o cumprimento dessa profecia é o Jesus Cristo, o Filho de Deus. E isso, o pecado e necessidade de salvação para todas as pessoas. E a mensagem principal desse capítulo é que ainda é relevante para os tempos de hoje, sobre o pecado, sobre o perdão, sobre o desafio dos tempos de hoje como cristãos. Então, o pecado naquele tempo continua sendo o mesmo pecado em nosso tempo também. Então, ainda é muito relevante falar sobre esse tema, sobre o pecado. Então, em capítulo 2, ele vai dizer assim: judeus que criam e que estavam isentos do julgamento de Deus, porque era um povo escolhido de Deus e tinha a lei. Ele vai argumentar que na circuncisão e a posse da lei não os isentam do julgamento de Deus, mas o mantiverem em um perdão mais elevado e de responsabilidade. Então, ele vai explicando que o Deus, na verdade, ele tem o povo preferido. E o povo preferido de Deus, os judeus. Mas o grande problema, os judeus rejeitaram Jesus. Isso é o grande problema.
E por isso, os judeus têm essa maior responsabilidade. Como diz Jesus no Evangelho, a quem mais é dado, mais será cobrado. Justamente, o Jesus veio aqui na terra, em primeiro lugar, para procurar os que estão perdidos em Israel. Às vezes não assim, encontra na Bíblia, nos Evangelhos, que o Jesus foi para Roma, foi para a Índia, foi para a África para evangelizar. Ele só trabalhava dentro do território de Israel. Por quê? Era preciso buscar primeiro os judeus que estavam perdidos. E era a missão de Jesus, salvar o Israel. Mas o problema, o Israel não o aceitou. E por conta disso, ele assim enviou os discípulos de Jerusalém para a todo o povo do mundo inteiro. Então, os judeus são amados de Deus, isso é verdade, mas eles solicitaram agora a salvação, a mensagem da salvação, o Evangelho deve também espalhar ao mundo todo. E os apóstolos de Jesus eram os testemunhos, eles saíram de Jerusalém, foram para Roma, para a Índia, para a África, para a Ásia, enfim. Assim, agora, a mensagem da salvação não é somente dedicado para os judeus, mas para os judeus e os gentios. O que são os gentios? São pessoas não judeus. Nós éramos gentios, nós, porque não éramos judeus, então nos consideramos como gentios. Então, assim, Paulo explica o julgamento de Deus é imparcial e baseado em ações, não no status ou identidade de alguém. O propósito da lei é expor o pecado. Não basta ouvir a lei, mas obedecê-la para ser considerado justo diante de Deus. Então, ele vai falar agora sobre a lei. Por que existe a lei? Existe a lei para nos direcionar. Imagina se o mundo não há lei, todo mundo vai se atacando, todo mundo vai se matando, não tem lei, não tem organização, não tem nada. Então, para o Paulo, ele diz que a lei de Moisés é muito importante. Mas ele vai explicando que não é basta ter lei. O que mais importante é ter fé, é ter boas ações, é ter graça. E tudo isso, a lei se torna menos importante. O mais importante agora é viver na graça e na fé em Jesus Cristo. Então a gente vai assim encontrando a explicação de São Paulo sobre a justificação pela fé. Ele vai falar sobre a graça, sobre a salvação, sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. Então, ele vai desafiar agora no segundo capítulo os judeus que pensavam que estavam isentos do julgamento de Deus por causa de sua circuncisão em face da lei. Então ele vai dizer, São Paulo,
Não, esses judeus não quer dizer que vocês se cumprem a lei de Moisés sobre a circuncisão, sobre as leis, e assim vocês já são isentos do julgamento de Deus. Não. Tanto judeus como também gentios, não judeus, nós assim julgamos por Deus pela sua justiça. Então não ele tem essa isenção quando Deus vai julgar tanto Pedro como também os gentios vão receber a mesma justiça de Deus. Assim, o capítulo 2 termina. Agora, no capítulo 3, o São Paulo ele vai explicando que o problema, sobretudo da pecaminosidade humana, é a solução que Deus providenciou por meio da pessoa e a obra de Jesus Cristo. Pela natureza, o homem, a humanidade é pecador. Quando ele explica assim, o salário do pecado é a morte. Isso reflete da história de Adão e Eva. Quando Adão e Eva, antes do pecado, o que era a condição? Eles não morriam. Eles tinham essa vida assim eterna. Eles não podiam morrer, mas quando eles pecaram, eles foram expulsos do paraíso, e daí a humanidade, a partir daquele momento, já se experimenta a morte. Então, o pecado entrou da raça humana e todos os homens, pelo pecado, vão morrer. Você conhece alguém que não morreu? Não, pelo menos aqui no Brasil nunca conheci que alguém não morreu. Todos vão morrer porque pecou contra Deus. Então, assim, o propósito da lei de Moisés é expor o pecado. Então, pela lei, por exemplo, aqui no Brasil temos lei do trânsito. O que assim, o propósito da lei? Lá no, assim, aquele ponto aí em Colombo, não existia ainda aquele semáforo. Quando não existia aquele semáforo, eu percebia que todo mundo queria atravessar, entrar e assim, cruzar naquela estrada, porque não existia ainda aquela lei do trânsito lá, não tinha semáforo. Agora colocaram semáforo, agora ficou mais tranquilo, todo mundo espera a sua vez para poder cruzar e atravessar. Então, o propósito da lei é expor o pecado. Existem as leis, os mandamentos, para quê? Para que isso se torne o nosso ponto de partida. Isso nos acusa, a lei nos acusa que nós pecamos contra Deus. Não basta ter a lei, mas obedecê-la para ser considerado justo diante de Deus. Então, não basta sem conhecer a lei. Eu conheço a lei do Brasil, lei do trânsito, mas a gente não pratica, a gente não coloca na prática. Então, isso não faz sentido. Assim, se você conhece a lei, aí temos que colocar na prática. Então, Paulo, ele sabia os judeus nessa carta que pensavam que estavam isentos do julgamento. Agora, capítulo 3, o que ele vai dizer?
Nós estamos no capítulo 3 ou a 3, né? Agora ele vai explicar que os judeus não têm vantagem sobre os gentios quando se trata de pecado e culpa. Tanto judeus quanto gentios estão sob o pecado e precisam da justiça de Deus. O conceito da justificação pela fé, ele argumenta que a justificação é um dom da graça de Deus e não algo que pode ser conquistado por boas obras ou obediência à lei. O que ele quer dizer? O que Paulo quer dizer? Pela fé em Jesus, nós somos salvos. Antes que a gente conhecesse o Jesus, por exemplo, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Jesus Cristo. Mas alguém nos introduziu, por exemplo, o Evangelho, o propósito de Jesus, e agora o que acontece? A gente acreditou em Jesus. E quando a gente acredita em Jesus, e tenhamos que saber, os nossos pecados são perdoados. Por quê? Porque quando o Jesus morreu lá na cruz, ele justificou os pecados das pessoas, daquele que creram nele. Você lembra aquele ladrão que foi crucificado ao lado dele? O que o ladrão diz? O outro ladrão tinha 2 ladrões. O primeiro ladrão acusou Jesus de não tem nada de poder, se ele realmente é filho de Deus, porque ele se deixa morrer lá na cruz, então ele não acreditou. Mas o segundo ladrão, o Dimas, ele diz que, Senhor, tu me lembre quando estarás no céu. E o Jesus diz: agora adiante tu vai comigo lá no céu. Então, esse ladrão, toda a sua vida ele fez tudo errado, matando, roubando e tudo, mas no último segundo da sua vida, ele viu Jesus, ele acreditou em Jesus, e a sua fé levou a ele a confessar os seus pecados. E quando ele se confessou os seus pecados, ele assim recebeu a graça e a vida eterna. Ele foi justificado dos seus pecados pela sua fé. E por isso, para nós cristãos católicos, a fé é muito importante. Isso justifica os nossos pecados. Quando a gente escuta as pregações dos protestantes evangélicos, eles vão dizer assim: você confessa os seus pecados e vai dizer a Jesus: Senhor, tu és o meu Salvador em minha vida. Então, eles assim se confessam que Jesus é o Salvador da sua vida, e eles vão se salvar. Se pergunta a eles: você já é salvo? Sim, eu já sou salvo. Se pergunta ao católico: se você já é salvo? Eu não sei ainda não. Eu não sei ainda realmente. Eles já têm assim, segurança, eles já têm assim, como se diz, prova ou esperança. Eu acho que não. Mas para nós, o
que às vezes se fala, o que às vezes diz católicos, que temos a esperança. Então vamos falar sobre a esperança, que é o tema do ano jubileu e também o tema do estudo da carta aos Romanos, que a esperança não decepciona. Mas, assim que o Paulo está explicando que nós somos justificados pela nossa fé. Por isso, os protestantes, eles gostam muito a carta dos Romanos, porque essa carta dos Romanos apoia e explica ou suporta as doutrinas deles, porque para eles somente a fé já são salvos. Mas os católicos às vezes também ler outra carta de São Paulo, especialmente a carta de São Apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 16, ele diz: não adianta o homem ter fé, mas não tem ação. A fé sem boas obras, a fé sem ação é morta. Então, o Martin Lutero, quando ele leu essa carta de Apóstolo Tiago, ele queria rasgar. Ele queria rasgar essa passagem, porque o Apóstolo Tiago, ele diz que precisa a obra para a nossa salvação. E assim que a Igreja Católica, os católicos, acreditam que a fé sem obra não é suficiente. Então, se você tem fé, então tem que colocar isso na prática. Os católicos, a Igreja Católica ensina dessa forma, dessa maneira. Agora, continuando, todas as pessoas, tanto judeus quanto gentios, estão debaixo do pecado e precisam da justiça de Deus. Então, toda a humanidade está abaixo do pecado e precisa de Salvador. E o Jesus é o Salvador do mundo. Então, a mensagem do capítulo aos Romanos 3, a mensagem principal é a esperança e a salvação para todos os que creem em Jesus Cristo. Então, para nós que cremos em Jesus Cristo, está aí a nossa esperança, que quando a gente cremos em Jesus, se Deus quiser, todos nós seremos salvos por Jesus Cristo. Nós estamos ainda no capítulo 4. Capítulo 4 que explica sobre o tema da justificação pela fé. Por exemplo, a justificação pela fé, por exemplo, o Abraão acreditou em Deus e ele foi justificado pela fé, pela crença que ele tinha. Então, para o apóstolo Paulo, a coisa mais importante é a fé que leva a praticar a justiça. Então, a justificação pela fé foi estabelecida assim muito antes da lei de ser dada. E assim fala também sobre o requisito para a salvação. E Paulo também no capítulo 4 fala sobre Jesus foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Pela fé em Jesus somos declarados justos diante de Deus e temos a certeza da vida eterna. Então, capítulo 4
termina com essa mensagem, o resumo do capítulo 4, e dar a mensagem da esperança e certeza para todos os que colocam a sua fé em Jesus Cristo. Então, graças a Deus, com a nossa fé, com a nossa esperança, temos assim a certeza de que o Jesus vai nos salvar. Então, o capítulo 5 fala sobre os benefícios da justificação pela fé em Jesus Cristo. Então, nesse capítulo, Paulo explica que os crentes têm paz com Deus, acesso à graça e à esperança de vida eterna por meio da fé em Jesus Cristo. Então, você percebe, quando você acredita em Jesus, quando você adora Ele, você vai na Santa Missa, você vai ir para a confissão. Qual é o benefício da sua fé? Ele explica que o benefício da fé é ter paz com Deus. Quando você se confessa, quando você se aproxima a Deus, você se sente a paz, você se sente perdoado, abraçado por Deus, você fica feliz, alegre. E isso que o São Paulo explica, que pela fé em Jesus Cristo tenhamos essa a paz em nosso coração. E quando ainda não conhecemos a Jesus, quando ainda não conhecíssemos a Jesus, nós éramos inimigos de Deus. Então, antes que você conheça Jesus, você é considerada o inimigo de Deus. Mas sob a sua ira, por causa do nosso pecado. No entanto, pela fé em Jesus Cristo, fomos reconciliados com Deus e agora podemos ter paz com Ele. E por isso é muito importante ter Jesus em nosso coração. E por isso é muito importante ter alguém que anuncia a paz de Jesus. Imagina, aquelas pessoas que não conhecem Jesus, eles vão ficar tristes, eles se sentem abandonados. Você percebe que tem pessoas que não têm Jesus no coração. Qualquer coisa, qualquer desafio, problema, eles já se matam, né? Por exemplo, lá no Japão, a maioria lá não são cristãos, a maioria não conhece Jesus. Os jovens, eles se matam, suicidam, porque para eles a vida não tem sentido, a vida não tem futuro, e isso tem agonia, a vida só tem sofrimento e tudo mais. Mas para nós cristãos é diferente. Quando tem Jesus no coração, a gente suporta o cansaço, os problemas, as enfermidades, a morte. Por quê? Porque tem Jesus em nossa vida. Então, Paulo, capítulo 5, ele explica que graça não é algo que ganhamos ou mereçamos, mas um presente gratuito que recebemos por meio da fé em Jesus Cristo. Então, Paulo, ele explica que a fé que temos em nossa vida, Deus tem isso como graça gratuita. Por isso, nós cristãos, você e eu, que estamos na igreja, temos que louvar a Deus. Por quê? Porque nós somos amados de Deus e nós temos essa graça, essa fé que brota, nasce no nosso coração. Qual é a diferença entre você e não é cristão? A diferença é muito grande. Mas graças a Deus, Deus te escolheu para ser filho de Deus.
Então, quantas pessoas agora no mundo inteiro? Tem 8 bilhões de pessoas. Mas você já se perguntou, entre 8 bilhões de pessoas, você foi escolhido por Deus. Você recebeu essa graça gratuita, essa salvação. E por isso, Paulo explica, a graça não é algo que ganhamos ou merecemos, mas um presente gratuito que recebemos por meio da fé em Jesus Cristo. Muito bom, né? Muito bom São Paulo. Ele nos ensina muito. E ele agora explica o tema que a esperança de vida eterna que os crentes têm por meio da fé em Jesus Cristo. A esperança não decepciona. Graças a Deus, com essa fé que temos em nossa vida, com essa segurança, essa esperança, temos a certeza que o que temos em nosso coração, isso não nos decepciona. Isso nos salva, segundo o Paulo. Outros benefícios, pela justificação da fé, e já expliquei isso, que esses benefícios estão disponíveis para todos os que creem, independentemente da sua origem ou pecados passados. Então, graças a Deus, Jesus não escolheu somente os discípulos, mas essa graça gratuita e disponível para todos os homens do mundo. Todos os homens do mundo. Mas a gente fica triste, porque tem muita gente que ainda não ouviu a palavra de Deus. Tem gente que ainda não escutou o Evangelho. Como disse São Paulo, ele vai explicar depois, de que a fé em Jesus Cristo vem primeiro de ouvir, de escuta sobre Jesus. E agora, se não há mensageiros, se não há que proclamar a palavra de Deus, e como que eles vão escutar a Jesus Cristo? E como que eles vão chegar a ouvir sobre a palavra de Deus? Por quê? Porque a fé, isso vem por conta do anúncio da palavra. Aquele ladrão, porque ele tinha fé? Porque escutou Jesus. Então, precisa alguém para dizer e para falar e para proclamar, para que esse evangelho de salvação possa chegar a toda a humanidade. Por isso a igreja se preocupa muito com a evangelização. Temos pastorais da rua, criança, para quê? Para que ajudem a espalhar e anunciar a palavra de Deus. As pessoas que moram lá no fundo da rua não conhecem a Jesus. Eles vão ter fé em Jesus? Não. Precisa alguém anunciar a palavra, precisa alguém levar o Evangelho para que, ouvindo essa palavra de Deus, eles assim começam a ter a fé em Jesus. E por isso, temos muita obrigação. Como cristãos, temos essa obrigação de levar a palavra de Deus. Entendeu, Messias? Isso. Então, no capítulo 6, a importância de viver uma vida santa. Agora, Paulo explica agora como a gente se comportar. Já que somos salvos, o que o Deus espera em nós? O Deus espera em nós que a gente vive na santidade, que a gente não pratica mais o pecado. O Deus nos espera que a gente abandona o
nossos vícios, né? nossos vícios, nosso passado, E agora já vamos vamos assim lutar para viver a vida santa. A luta entre a lei de Deus e a natureza pecaminosa do homem. Ele diz que quer fazer o Paulo diz que alô 1, 2 o Paulo diz aquela frase famosa, né? Que ele quer fazer o que é certo, mas acaba fazendo o que é errado. Ele descreve essa luta como uma guerra dentro de si mesmo, com a sua mente querendo obedecer à lei de Deus, mas a sua carne sendo controlada pelo pecado. Então vamos dar um exemplo. Vamos dar exemplo ao Messias. antes que o Messias se tornou um bom católico, antes que ele se tornou um bom católico, Antes que o Messias se converteu e se tornou um bom católico, o Messias assim gostava muito de olhar as meninas, né, com as roupas apertadinhas, assim, né? Mas agora o Messias já conheceu Jesus. Agora ele já quer assim, não quero mais fazer isso errado. Mas o Messias, ali no domingo, ele está orando a Deus, assim, louvar, receber comunhão, de boa, assim, na igreja, terminando a igreja, saiu na rua e passou uma menina e quer dar um abraço para o Messias. E o Messias, no seu passado, ele tinha essa tendência de pensar e de errar. O Messias, ele quer fazer o que é certo, mas ele acaba fazendo o errado. Assim que o Paulo explica, o desejo dele fazer o que é certo, mas ele acaba fazendo o errado. Isso é a luta dentro de nós, dentro de nosso coração, de nossa vida. E nós devemos lutar para a nossa santidade. Isso, a luta contra a nossa carne, o nosso desejo, viver na vida santa. A luta entre a lei e o pecado continua nesta vida. Temos a esperança da vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, graças a Jesus, quando estamos nesta luta, só basta olhar para Jesus, pedir a sua bênção, pedir a sua ajuda para que possa suportar essa tentação da carne. E o Jesus vai te ajudar com a graça de Deus. Então, a mensagem do capítulo 7 é uma mensagem de luta, mas também de vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso a teologia católica é diferente da teologia do Martin Lutero, porque ele diz: para mim já estou salvo, não importa eu fazendo coisas erradas, afinal já sou salvo. Mas para os católicos, sim, eu um dia, com a esperança, eu posso ser salvo, mas eu tenho que lutar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que evitar o errado, eu tenho que evitar o que não agrada a Deus. Então, para mim, para nós católicos, é mais seguro dizer que com a graça de Deus eu já sou salvo, mas
a certeza e a nossa esperança de que o Senhor vai nos salvar com a graça de Deus. Capítulo 8, o Paulo explica sobre, por meio de Jesus Cristo, os crentes foram libertos da lei, do pecado e da morte. Isto significa que os crentes não estão mais sob a condenação e receberão o dom da vida eterna. Então, através de Jesus Cristo, quando Jesus nasceu, quando Jesus ressuscitou, quando Jesus morreu, quando Ele assim nos salvou, só basta viver na graça de Jesus. Por quê? Porque quando a gente assim viver na graça de Jesus, quando a gente assim seguir Jesus, com a nossa fé, tudo vai seguir. tudo vai seguir. Por quê? Porque quando a gente segue Jesus, aí automaticamente a gente faz o bem. Por exemplo, eu já sou cristão, então eu já sou cristão, eu já sou católico, aí a tendência de que eu procuro fazer a vontade de Deus. Então eu não faço coisas erradas porque eu tenho medo da lei. Não, eu faço coisas tudo certas porque eu acredito em Jesus. Eu tenho fé a Jesus. E isso que Jesus assim, ao Paulo nos queria ensinar. Então, capítulo 8, o que explica, por meio de Jesus Cristo, os crentes foram libertos do pecado. Ele diz que nada por isso aqui, o famoso frase de Jesus, de Paulo. Ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquela refrão. Quem nos separará? Quem vai nos separar? No amor de Cristo, quem vai nos separar? Eu não conheço muito bem a letra, mas disse porque o São Paulo está querendo dizer que, como Jesus Cristo, viver na nossa fé, viver na graça de Jesus Cristo, ninguém vai nos separar. mesmo nas tribulações, Pois, mesmo nas angústias, nas dificuldades, nas tempestades, nas guerras e tudo que a gente pode imaginar ninguém vai nos separar no amor. de Deus. E isso que o Paulo explica no Romanos 8, que a mensagem principal dele de que a nossa esperança, a nossa segurança Essa é vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por Jesus Cristo tenhamos essa assim a segurança de que a gente vai estar com Ele de qualquer modo, de qualquer problema, aquele que Ele diz, mesmo nas tribulações, ninguém vai vai nos separar no amor de Cristo. Capítulo 9, o que o Paulo explica? Ele explica assim que alguns dos judeus aceitaram Jesus Cristo como seu Messias, embora fossem o povo escolhido. de Deus. Então isso fala sobre os judeus, sobre a tristeza de Paulo, de que Paulo começa expressando sua tristeza e angústia pela incredulidade de
de muitos judeus. Imagina, os judeus são amados por Deus, mas fica muito triste porque eles o rejeitaram, o Jesus. Mas, afinal, o São Paulo ele explica de que não bem assim não. Mesmo que eles rejeitaram Jesus, Deus continua amando os judeus. Então, o Jesus Cristo, até agora, ele espera a conversão dos judeus. Por quê? Porque Deus é fiel da sua promessa que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó e dos profetas no passado, e o Deus nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Ele continua amando os judeus. Mas se vê na televisão, os judeus, eles matam muita gente lá em Gaza. Mas Deus ainda espera a conversão dos judeus. Mas o Paulo explica que não é bem assim não. Tem judeus também que aceitaram Jesus Cristo. Não é todos que visitaram Jesus. Tem muitos judeus também que aceitaram Jesus. Por exemplo, os discípulos de Jesus, todos eles eram judeus. Por exemplo, o Paulo era judeu, Pedro, João, Mateus, todos eles são judeus, mas aceitaram a Jesus Cristo. Então, não é bem assim que a gente vai dizer, todos os judeus rejeitaram Jesus, não. Muitos judeus também aceitaram a Jesus Cristo e agora já estão salvos e já estão fazendo parte da comunidade de Deus. Enfim, ele diz, sim, os judeus têm grande responsabilidade dos indivíduos de responder à mensagem do Evangelho. E Paulo explica que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram pela fé em Jesus Cristo, enquanto muitos judeus que buscavam a lei da justiça. Então, o que acontece no final? Os gentios que não são judeus buscaram a Jesus Cristo e encontraram a Jesus Cristo pela fé. Mas os judeus, eles têm menos interesse para buscar a Jesus Cristo, buscar a Deus. Eles o que querem fazer? Buscar a lei. Eles só querem viver a lei. Para eles, a lei de Moisés, para eles, cumprindo a lei de Moisés, isso que salvam eles, isso que alcançam eles a Deus. Agora, Paulo ele termina o capítulo 9 com essas coisas, com essas palavras. Que tanto da soberania de Deus, quanto da responsabilidade humana, e nos lembra que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Paulo explica de que a salvação de judeus e gentios vem pela fé em Jesus Cristo. Capítulo 10 fala sobre a confissão do Evangelho. A salvação vem pela fé em Jesus Cristo e pela fé e pela confissão dele como Senhor. Importância de pregar a mensagem do Evangelho para que as pessoas possam ouvi-la e responder com fé. Ele explica que a fé vem para ouvir a mensagem, que essa mensagem
foi proclamada em todo o mundo. Aquele que eu expliquei, que precisa alguém para anunciar a palavra de Deus. Aí vem aquela música muito conhecida, como são belos beijos mensageiros que anuncia a paz, como são belos os mensageiros que anuncia a paz. Essa música é inspirada nesse capítulo 10, que precisa alguém para anunciar. E quem está anunciando a palavra de Deus tem os pés belos, né? Quem anuncia a palavra de Deus assim tem recebido a graça de Deus, e com certeza através deles muita gente vão se salvar. Eles vão se salvar, e também quem ouvir a palavra de Deus e pratica e ter fé vão se salvar. Por isso, o Paulo ressalta no capítulo 10 a importância de alguém assim atravessar montanha, terra, mar, para ir longe, distante, para anunciar a palavra de Deus. Por quê? Porque a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, começa assim a ouvir a palavra de Deus. Se ninguém proclama, se ninguém ensina, se ninguém assim evangeliza, né? Como que vai chegar a essa mensagem de Deus? E se não poder ouvir a mensagem de Deus, não poder ter fé em Jesus Cristo. Então, se confessamos com a nossa boca que o Jesus é o Senhor e cremos em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Então, o capítulo 10 nos explica que nós precisamos confessar que o Jesus Cristo é o Salvador, que o Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós precisamos dizer que o Senhor, e cremos em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, em que, em consequência, nós seremos salvos. Então, não tenha medo de confessar que o Jesus é Salvador. Não tenha medo de dizer que eu sou católico. Não tenha vergonha de fazer o sinal da cruz. No meio da multidão, nas praças, nos lugares públicos, a gente se esconde. Aqui eu tenho vergonha de assim fazer sinal de cruz. Eu tenho vergonha. Então você não confessou a sua fé. O Paulo diz: nós devemos confessar que o Jesus é o nosso Senhor e nós vamos ser salvos. Então, assim, ele explica também que a salvação não é somente para os gentios, mas a salvação é para toda a humanidade. Agora, a mensagem principal do capítulo 10 de que a universalidade da mensagem do Evangelho e nos lembra que a salvação está disponível para todos os que invocam o nome do Senhor. A salvação já está aí. A salvação já é presente. A salvação já é uma coisa real. E agora, nessa salvação, nós precisamos assim ter fé. Nós precisamos se confessar, assim que a gente invoca o nome do Senhor. Capítulo 11, depois ele explica sobre
o relacionamento entre judeus e os gentios. Plano de Deus. Deus não rejeitou seu povo escolhido, os judeus, mas incluiu os gentios em seu plano de salvação. Então, quando o Jesus se ofereceu a sua vida em Israel, ele morreu, e assim, o primeiro plano de Jesus era salvar os judeus. Mas os judeus rejeitou. Agora, o segundo plano também a estender esse projeto de salvar a humanidade para todas as pessoas. Então, assim, os judeus realmente são privilegiados, mas assim, isso não significa que eles também, assim, podem entrar no reino de Deus. Se eles não se confessam que Jesus é Deus, Filho de Deus, eles não vão poder também entrar no reino de Deus, porque eles rejeitaram. Então, para o Paulo, a partir de agora, o Deus não faz mais distinção entre judeus e gentios. O que Deus se importa que você tem fé. O Jesus não vai se perguntar se você é judeu ou se você é brasileiro ou filipino. Deus não vai se perguntar. O que basta para ele que o homem que vem a ele tem fé em Jesus, tem fé no seu coração. Aí que assim a história mudou, porque para o Paulo, para Deus, ele não mais assim, não dá mais privilégio para os judeus, mas para Deus. Todo mundo é igual, todo homem precisa de salvação, todo mundo, tudo que invoca o nome de Jesus pode ser salvo. Muito bem, com São Paulo nos deu esperança. Mesmo que não sendo judeu, ele assim nos ensina, nos deu a garantia que a salvação também pode ser alcançados, mesmo não sendo judeus. Capítulo 12, o que ele nos ensina, ele nos oferece como sacrifício vivos a Deus e usamos nossos dons para servirmos uns aos outros com amor. Então, o Paulo já começa a ensinar de que já que já somos comunidade, já que já somos assim salvos, já que já somos batizados, então nós vamos assim oferecer o nosso sacrifício, os nossos dons para o serviço dos nossos irmãos e irmãs. Aquele famoso ditado de apóstolo Paulo, se você tem dons de palavra, segue, proclama a palavra. Se você tem dons de cozinhar, Messias de cozinhar, cozinhe, né? Se você tem dons de assim servir o altar, Dona Helena, né, tem dom de servir ao altar, prossiga esse dom. Então, Paulo, no capítulo 12, ele assim explica que nós precisamos assim caminharmos juntos. Então, Paulo já explica a sinodalidade, né, que a gente se organiza para quê? Para a gente trabalhar juntos para o bem da comunidade. Ele fala sobre não falar mal ao outro. Ele explica que a gente não deve assim desprezar o outro. Ele explica a importância de usar nossos dons para servir uns aos outros com amor,
que somos todos membros de um subcorpo que cada membro tem uma função diferente. Então, nós somos corpo, Como verdade, assim funciona como o corpo. O corpo tem o quê? Tem as mãos, tem os pés, tem os olhos. Os pés não vai dizer, eu sou mais importante do que os olhos. Não, todos têm a sua função. Todos são importantes, porque os pés, se não tem olhos, ele não enxerga. Os olhos não têm pés, ele não consegue andar. A barriga também, se não tem boca, como vai entrar a comida, né? Então, a gente assim se relaciona, a gente se depende um ao outro para a nossa caminhada e sobrevivência. Nós precisamos estar em acordo com os nossos irmãos e irmãs na comunidade. Usar os nossos dons de acordo com a graça que nos foi dada e usar para o benefício de todo o corpo. Então, os nossos dons, a gente usa isso para o benefício de toda a comunidade, de toda a paróquia, de toda a pastoral. Assim, a gente utiliza os nossos dons para o benefício de todo o corpo. Então, Paulo diz, dentro da comunidade, nós vamos assim, vencer o mal com o bem. Não, vencer o mal com o bem. Não pague o mal com o mal. Ele diz que devemos abençoar aqueles que nos perseguem e não retribuir mal com o mal. Às vezes a gente não se comporta como cristãos. Se alguém nos fala mal, a gente vai retribuir com o mal também. Se alguém nos fala mal, a gente dá um tapa na cara dele. Então, a gente não se comporta assim. O Paulo diz, não devemos assim retribuir o mal com o mal. Agora, já estamos chegando, né? Já estamos chegando aí, o capítulo 13, assim, agora explica de como a gente respeitar a importância e de respeitar as autoridades governamentais, pois elas são estabelecidas por Deus com o propósito de manter a ordem e a justiça na sociedade. Então, Paulo nos ensina, nós vamos submeter e respeitar as autoridades. Quem é o presidente agora? Lula. Então, a gente respeita o Lula. Antes de Lula era quem era presidente antes de Lula? Bolsonaro. Quando ele era presidente, nós vamos respeitar, né? Por quê? Porque todos os governos, todas as autoridades governamentais, isso tem a permissão e são estabelecidas por Deus. O Trump, todo mundo não gosta dele, mas precisamos respeitar. Os nossos vereadores, mesmo sendo corretos, nós precisamos respeitar. Assim que o Paulo nos explica que nós vamos submeter com as autoridades governamentais. Por quê? Porque eles são responsáveis a manter a ordem e a justiça na sociedade. Se o presidente errou, a gente fala para ele, o presidente, você errou. Você mostra a prova, né? Mostrar a prova para ele. Mas não é para derrotar ou assim, soltar ele para fora, né? A gente mostra assim a prova com respeito.
Assim que o Romanos, capítulo 13, explica que a importância também de pagar impostos, né? Impostos, nós vamos pagar. Dar honra aos que estão em posição de autoridade. Os cristãos devem ser cidadãos modelo, vivendo em obediência às leis da terra e demonstração à sua fé por meio de suas obras. Então, Messias, quando ele dirige, aí passa aí no semáforo vermelho. O Messias não viu nada, ninguém. Pode passar. Então ele não se demonstra o seu exemplo como cidadão. Nós devemos ser Cidadão de exemplo em nossa comunidade. O Paulo nos ensina que a gente deve respeitar os governantes da nossa terra, de nosso país, de nossa nação, porque isso tem a aprovação de Deus, estabelecida por Deus. Capítulo 14. O capítulo 14, assim, a importância de não julgar uns aos outros pelas diferenças de opinião, de não fazer nossos irmãos precisarem de priorizar nossos relacionamentos uns com os outros sobre as condições pessoais. Então, Paulo explica assim, que dentro da comunidade, cada um tem opinião diferente. O Messias, ele tem opinião durante a reunião. O meu proposta, isso e aquilo, mas assim, a outra pessoa, a segunda pessoa, não concordo da sua proposta, não. Então, assim, tem que respeitar a opinião dos outros. O ponto de partida, respeitar a opinião do seu irmão. Você não pode concordar, mas você pode respeitar, Respeitar. Como diz, eu concordo, mas isso não significa que eu aceito, Eu concordo, mas não necessariamente que eu aceito. Tipo assim, tem essas palavras assim. E quer dizer, o ponto de partida é respeitar. Afinal, o reino de Deus é sobre a justiça, paz e alegria do Espírito Santo, que devemos usar nossa liberdade em Cristo para edificar, encorajar uns aos outros. Então, já estamos chegando no final, capítulo 15, porque Paulo explica que a importância de trabalharmos juntos em considerarmos as crenças e práticas dos outros e encoraja as fortes a tolerar os fracos e não julgá-los por suas diferenças. Então, se alguém gosta de comer carne de porco e outro gosta de comer peixe, então, assim, tem que respeitar. E, por exemplo, se você come, bebe, aí, por exemplo, Messias, e ali na praça, dá vontade de Messias pegar uma latinha, Beber latinha lá na praça não é pecado. Mas o Messias tem consciência. Mas se alguém me vem aqui da igreja, isso pode escandalizar para eles. Então eu prefiro viver lá na minha casa, porque lá ninguém me vai ver, ninguém me vai olhando. Então, tipo assim, que o Paulo vai explicando que assim temos que respeitar o outro, os comportamentos deles, da forma que ele come, e se existem
fracos da comunidade, a gente se respeita e vamos ajudar os mais fracos. Alguém vai assim ver fazendo leitura, primeira leitura de assim a carta de apóstolo Paulo. Aí o Messias ouviu. Essa menina não proclama bem, não ensaia. Aí, como o Messias sabe ler muito bem, depois da missa, chama ele, né, ensinando, capacitando, e assim, né, que a gente ajuda os mais fracos da comunidade. Lá na outra comunidade, tinha uma menina lá que fazia leitura. Mas a leitura dela é muito rápida, e não olha a Assembleia quando ela lê. Aí alguém da coordenação, alguém da comunidade, não se lê assim, não se lê assim a leitura não. Aí aquela menina nunca lê mais a leitura. Mesmo que você convida ela não quer mais. Por quê? Foi machucada, né? Foi machucada, foi humilhada. Não foi bem feita de carinho aquele que, assim, corrigida. Então tem que mostrar com carinho, tem que pensar bem antes que você corrigir o nosso irmão. Então, finalmente, já estamos no final, capítulo 16. Então, capítulo 16, isso aí, como já é o último capítulo, o Paulo já começa a se despedir, já assim, começa a agradecer as comunidades, ele vai dizendo assim que muito obrigado pelas doações que eu recebi. Essas doações que eu recebi, eu vou levar isso para as comunidades mais pobres, as comunidades lá mais pobres, eu vou levar essas doações para lá. E ele menciona os seus colaboradores na missão. E sabe quem são os colaboradores dele? Eram mulheres, né? Eram mulheres. A gente percebe isso hoje em dia. Lá na igreja, quem estão lá? São mulheres. Os homens, cadê os homens? Lá assistindo televisão, assistindo o futebol, na praia. Mas as mulheres estão aí firme e forte. E assim também aconteceu no tempo do São Paulo, que as mulheres já eram fiéis na missão de Jesus nas comunidades. Então, terminando a nossa estudo sobre as cartas de apóstolo Paulo. Muito obrigado, que até agora vocês ficarão aqui para ouvir as explicações sobre a carta de apóstolo Paulo. A minha forma de apresentar apóstolo Paulo é diferente daquele que assim deu um curso aí sobre os humanos. Mas eu gosto dessa forma, expor tudo, capítulo por capítulo, etapa por etapa, o que o Paulo quer nos ensinar. Tá, agora, você pergunta